Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Ude e sou analista CNPI ou analista de valores imobiliários. Hoje nós vamos voltar a falar de fundos imobiliários e vamos falar do RISA Terrax ou do RCTR11, um fundo voltado aí para o agronegócio. Não é Fiagro, tá? É um fundo imobiliário. Então, ele tem uma operação muito interessante que opera com venda de terrenos para aluguel do próprio fazendeiro, agricultor ou empresa que já tem a propriedade, mas quer se desfazer dela, mas continuar operando na propriedade. Ele também opera comprando algumas propriedades e alugando para outros terceiros e até comprando terrenos e vendendo, né, com potencial de valorização. Então vamos lá falar um pouquinho mais rápido. Quem opera de uma maneira muito semelhante a ele é a Brasil Agro, tá? Uma empresa, então não é fundo imobiliário, a Brasil Agro, a Agro 3, opera produzindo dentro de terrenos, faz alguns arrendamentos aí para ajudar também na produção e também faz venda de terrenos, tá? Só que a empresa, a ação, ela consegue se beneficiar de pegar endividamento, de se alavancar, enfim, tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Então vamos lá falar da RISA Asset Management, é uma empresa muito interessante, né? Uma empresa de gestão de recursos, que opera esse fundo imobiliário. Então a gente tem três estratégias, né? Sale, Leaseback, Buy to Lease e Lend Equity, que é exatamente o que eu falei, tá? É um fundo aí que iniciou em 2020, um fundo recente, mas essa gestora é muito boa, tem poucas emissões, então assim, um fundo que faz emissão uma por ano, razoável, né? Tem alguns fundos que postergam um pouco essas emissões, então tem que sempre acompanhar essa quantidade de cotas. Taxa de administração ok, 1,25. E essa taxa de performance de 20% pode parecer um pouco alta, mas se a Selic tiver em 15%, por exemplo, e tem algumas estimativas, a CDI costuma acompanhar, tá? Então CDI mais 2%, 17%, se eles baterem isso, pô, vai estar dando um retorno bem alto, né? Então eles têm um dividend yield alto, mas isso daqui está distorcido, porque toda a bolsa caiu, tá, pessoal? Mas eles pagam um provento bom sim, tem um valor de mercado que está até abaixo do valor patrimonial. Nesse caso faz sentido acompanhar, tá? Valor de mercado, valor patrimonial, porque isso aqui por cota, né? Aqui é a cotação. Porque ele tem muito ativo, né? 22 ativos, tem muita fazenda, né? Então aqui tem a área total de hectares, tem aqui a avaliação de mercado dos imóveis, 3,77 bi, é bastante coisa, né? Fundo imobiliário no Brasil, quando chega aí nessa faixa de 2, 3 bi, são fundos grandes. E o patrimônio líquido de 1,87. Por quê? Tem alguns passivos, tem algumas obrigações, inclusive de arrendamento, né? Vamos passar mais um pouquinho. Prazo de contratos grandes, tá? Geralmente contratos de arrendamento são contratos longos, tem uma estabilidade boa, risco de calote baixo, né? Vamos ver aqui, passar um pouquinho. Que eles falam um pouquinho de safra. Deixa eu dar só beber um pouquinho de água aqui. Eles tendem também a fazer algum plantio aí nessas propriedades próprias, até para melhorar o solo. Então, estou falando um pouquinho aqui, né? Melhorar o solo, para valorizar e vender futuramente para empresas aí de fazendas, de agronegócio. Então, a gente faz essas questões aí. Né? Apesar disso, eles não são fiagros, tá? Fiagros, normalmente no Brasil, eles estão atrelados a contratos de recebíveis, assim como os fundos de papel. Não é um bom momento, inclusive, para fiagro, porque eles geralmente estão indexados ao CDI. Né? Geralmente é melhor você investir em fundo de papel quando a inflação está alta, né? Então a cotação acaba caindo, a gente está vendo aí caindo, Tesouro IPCA disparando e tal, mas esse é o momento para fundo de papel comum, não fiagro. Aqui eles falam um pouquinho de algodão, de soja, né? Porque tudo isso aqui impacta um pouquinho neles. Boa parte da receita deles é de arrendamento, receita imobiliária, né? Tem algumas valorizações imobiliárias aqui por conta dessas propriedades, algumas receitas financeiras, né? Por conta dessa questão de commodity. E os custos, basicamente, é a taxa de administração. Esses primeiros meses aqui do ano, isso aqui do ano passado, né, últimos meses do ano passado, não teve nem taxa de performance, tá? Mas teve um pouquinho no ano passado, sim. Por conta dessa questão, que eles conseguiram bater. Então, se eles baterem, nada mais justo do que receber aqui uma taxa de performance, apesar de, no Brasil, a gente ver que as taxas são bem altas. Aqui fala um pouquinho, eles têm uma projeção de aumentar os dividendos, né, os rendimentos, nos fundos imobiliários a gente chama de rendimento, esse ano. Né, tem até um limiar máximo aqui. O portfólio deles, 3% aqui em caixa, 30% em buy to lease, então eles compram propriedades, precisam de emissão para comprar essas propriedades, né? E alugam. Sale to leaseback, né? Quando alguma empresa, algum agricultor quer vender a propriedade e alugar de volta,
então uma parcela um pouquinho maior, vai ter uma estabilidade maior esse sale to leaseback, né? E o land equity, né? São propriedades aí com risco um pouquinho maior. Eles explicam aqui um pouquinho mais, né? Quando tem essa relação aqui, né? Aqui está meio distorcida a imagem, mas eu peguei do relatório gerencial deles. Não sei porque que ficou desse jeito aqui no meu computador. Então, aqui o sale leaseback é quando o agricultor ou a fazenda quer vender e alugar de volta. Buy to lease, a RISA vai, compra de um terceiro e aluga para um outro, né? Geralmente contratos de arrendamento. E land equity, né? Eles compram aqui uma terra, né? Melhora fazendo plantio nessa terra, tratando esse terreno, adubagem, enfim, tem várias técnicas aí agrícolas e depois vende com uma valorização imobiliária. Então, assim, não tem muito o que falar aqui. Vou falar um pouquinho aqui das propriedades, o portfólio. Então, a gente vê que tem alguns, o arrendamento aqui com vencimento de dezembro de 34, prazo bem longo. Outro aqui dezembro de 29, mas esse aqui é buy to lease. E o outro aqui é sale e leaseback. Sem boa parte dessa aí, sale e leaseback. Esse daqui sale e leaseback é até mais longo, ó, 36. Enfim, deixa eu ver se tem um land equity aqui pra gente dar uma olhada. Esse daqui é land equity, ó. Valor até de propriedade grande, então a gente vê que o terreno já não está tão tratado. Então eles vão aqui fazendo uma pecuária também, né? Bota lá para ter uma pastagem, tá? Isso daí tudo melhora o terreno. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Então aqui tem terreno aqui que está arrendado, que produz soja, milho e tal. A gente tem algumas operações que impactam na receita financeira, que a gente viu lá na DRA. Então, basicamente, é isso aqui, tá? R11, o Risa Terrax. É só fazer um vídeo aí um pouquinho mais curto, falando um pouquinho desse fundo diferenciado, um fundo interessante, que está abaixo aí do valor patrimonial. Se você tiver interesse na nossa análise, tem a nossa plataforma de investimento na descrição do vídeo. E também temos os nossos Instagrams, tá? O meu e do meu parceiro Abinael, que presta serviço junto comigo, tá aí embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço a todos.